Bom dia, amados irmãos, irmãos queridos. Que maravilha! O louvor de hoje daria para sair daqui e gravar um CD no estúdio, com certeza. Mas eu digo para vocês, não foi fácil. Eles tiveram que superar muitos desafios, tiveram que treinar bastante, aprender muita coisa. E assim, irmãos, fica um exemplo para nós também. O Senhor quer nos conduzir a um caminho de excelência em tudo que fazemos. E eu digo isso porque nessa terça-feira agora vamos ter uma aula virtual pela internet, né? Mais um módulo da Escola de Ministérios. E vocês vão encontrar aí no WhatsApp da igreja, mandei também para os líderes de células, o link para a inscrição. Não vamos desperdiçar, irmãos, esse desejo que Deus tem de nos alçar a níveis cada vez melhores, né, na obra que Ele tem para a nossa vida. Irmãos, o tema dessa manhã, ele lembra bastante uma expressão que se tornou muito conhecida no governo passado. O governo dizia que eu trabalho nas 4 linhas. A regra do meu jogo é dentro das 4 linhas. Os irmãos devem se lembrar muito bem dessa expressão. E o tema que eu quero trazer para hoje é dentro das 4 linhas da vida com Deus. De fato, a Bíblia ela estabelece 4 linhas para o exercício da autoridade, lá em Êxodo 18, 21. Mas hoje eu não quero falar especificamente sobre as 4 linhas do exercício da autoridade, mas as 4 linhas do caminhar do crente com Deus, do nosso caminhar com Deus. Não é? E essas 4 linhas são o temor do Senhor, a adoração, a constância na fé e a transmissão da beleza de Deus a outras pessoas. Nós cantamos aqui que Jesus é lindo e, de fato, isso merece ser transmitido às pessoas, para que elas tomem contato com a glória de Deus. E por que, então, cabe 2 perguntas aqui. Por que 4 linhas? Não seriam mais linhas? Com certeza seriam. Eu acredito que é bem mais ampla esse espectro do nosso proceder diante de Deus. E outra pergunta, por que esses? Né? Porque eleger o temor do Senhor, a adoração, a constância na fé e a transmissão da beleza de Cristo às pessoas. Por que só esses 4? Eu peguei aqui, irmãos, essas 4 linhas baseado naquele altar do testemunho que nós falamos na pregação passada. Não sei se vocês vão se lembrar. A Canaã, estabelecida na terra prometida pela mão poderosa do Senhor, e já lá nos primeiros dias da terra de Canaã, foi colocado em pauta como de alta relevância essas 4 linhas. Eu peço aos irmãos que abram no livro de Josué, nós vamos encontrar lá a narração dessas 4 linhas sendo celebradas pelo povo de Deus ali em Canaã. Eu quero ler inicialmente acerca do temor do Senhor, diz lá em Josué capítulo 22, abram aí por favor, Josué 22. Josué 22, eu vou ler o verso 24 e o 25, onde eles dizem assim: ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro os seus descendentes digam aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel? Essa questão aqui, irmão, só para contextualizar, é que uma vez estabelecida Canaã, houveram 2 tribos e uma metade de uma tribo, né? Rúben, a metade da tribo de Manassés e os gaditas. Por autorização de Moisés, eles atravessaram de volta o Rio Jordão, se estabeleceram na outra margem, porque era mais favorável para a atividade que eles desenvolviam, predominantemente com o gado, a criação de animais.
Então eles, antes de atravessarem, ainda dentro da terra de Canaã, eles estabeleceram ali um altar de compromisso. E aqui nós estamos vendo quais foram esses 4 compromissos que eles estabeleceram. E aqui eles estão se defendendo porque os demais de Israel acharam que eles estavam estabelecendo um altar paralelo, porque o culto era feito na tenda da congregação. Então aqui eles estão dizendo, pelo contrário, isso aqui não é para queima de holocaustos, etc. Isso aqui é para memorial de um compromisso com Deus. Então eles dizem aqui, verso 25, homens de Ruben e de Gade, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Esse era o temor deles no futuro. Vocês não têm parte com o Senhor. E assim, olha o medo deles, os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer ao Senhor. Esse era o primeiro compromisso, firmarem-se no temor do Senhor. No verso 27, nós encontramos o compromisso deles de não negligenciar a adoração. Diz assim, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês, e entre as gerações futuras, de que cultuaremos o Senhor no seu santuário, com holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão, que esse era o estilo do Antigo Testamento. Então, no futuro, seus descendentes não poderão dizer aos nossos, vocês não têm parte com o Senhor. O terceiro compromisso deles foi com não se afastarem do Senhor. No verso 29, diz assim, longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele. E o quarto compromisso, que eu chamo assim, das 4 linhas desse altar do testemunho, é justamente servir de testemunha da glória de Deus. Verso 34, os homens de Ruben e de Gade deram ao altar este nome, testemunho, porque disseram, entre nós servirá de testemunho de que o Senhor é Deus. Irmãos, então, eu elenquei essas 4 linhas como assim, importantíssimas para a nossa vida espiritual, porque vejam, desde Canaã, desde a antiguidade de Israel, foi proclamada essas 4 linhas e elas estão em perfeita harmonia, em perfeita consonância com a doutrina do Novo Testamento. Eu quero ler aqui como referência 1 Coríntios 16, 13, onde diz assim, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Aqui nós encontramos, embora com outras palavras, mas o correspondente dessas 4 linhas que vieram desde a antiguidade de Israel. Nós sabemos que a vigilância fala de cuidado. A gente cuida, quando a gente está vigiando, a gente está cuidando. Só vigiamos aquilo que tem valor para nós. Nós só vigiamos aquilo que nós tememos perder, né? Vocês estão lembrando? Eu estou aqui recapitulando alguns aspectos da palavra anterior, né? Eu já tinha falado sobre, na verdade, eu tinha falado sobre o temor e a adoração na pregação passada. Eu estou aqui só dando uma repincelada para a gente concluir. E esse cuidado, eu diria com todo cuidado, é o temor do Senhor, né? É um cuidado especial na vida da gente. Perseverança na fé fala de não negligenciar a nossa adoração. Perseverança na fé. E aí se encaixa 1 Coríntios 10, 31, onde fala, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa é a nossa adoração, é o nosso viver diário. Então, essa firmeza na fé, essa perseverança na fé, ela diz respeito ao nosso viver, que é para a glória de Deus em cada aspecto. E se portar varonilmente, isso aqui já é um aspecto, acho que mais difícil da maioria compreender, ser varonil na sua postura é não ser criança, é não ser indolente, ou seja, é não deixar de adorar o Senhor, de cumprir a sua parte para com Deus por qualquer motivo ele larga tudo, ele desanima, né? Então, sejamos varonis, tenhamos uma conduta varonil. Esse
Essa é uma linha para a nossa vida espiritual. E, por fim, se manter fortalecido, ou seja, se fortalecer ainda mais, diz respeito a sermos exemplo, diz respeito a sermos esse reflexo da vida de Deus em nós, para que outros venham a conhecer a beleza do Senhor. Então, essas, em termos gerais, são essas 4 linhas que eu quero trazer para a igreja nessa manhã. Acerca do temor do Senhor, nós já conversamos, vocês vão se lembrar, né? Em linhas gerais, irmãos, lá no Salmo 111, diz quem é o nosso Deus. E no Salmo 112, diz quem é o povo de Deus. São 10 versículos em cada salmo, vale a pena os irmãos depois lerem e meditarem sobre isso. A adoração, enfim, diz lá em Apocalipse 14, 7, temei a Deus e dai-lhe glória. Ou seja, a adoração ela flui do temor do Senhor. A gente escuta muito dizer que os nossos entes queridos, principalmente, né, que se encontram desviados, a gente fala assim, olha, está desviado da igreja, mas teme a Deus, né? Eu diria que nem sempre, porque, irmãos, o temor do Senhor, ele faz os nossos joelhos tremerem quando a gente se aproxima do mal. O temor do Senhor mexe com a nossa consciência e nos conduz ao arrependimento. O temor do Senhor nos conduz à santidade de vida, à santificação, não é? Então, o temor do Senhor e a adoração fazem parte da mesma engrenagem, eu diria assim. E eu quero aqui destacar pelo menos 3 aspectos importantes com relação à nossa adoração. Eu vou pegar Jó 1, 20 e 21, Jó capítulo 1, verso 20 e 21, nós vamos encontrar ali Jó adorando a Deus pelo temor da sua soberania na nossa vida. Eu vou ler Jó 1, 20 e 22, diz assim, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E agora me chama a atenção o verso 22. Em tudo isso, em toda a sua aflição, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nós, seres humanos, temos essa inclinação de sempre apontar o dedo para Deus e tal, mas Jó não atribuiu falta alguma a Deus. Jó adorou a Deus na sua soberania. E eu quero destacar Gênesis 8, 18. Ali está o relato de Noé erguendo um altar ao Senhor depois que ele desceu da arca. E assim, na minha percepção, o que fez Noé adorar foi a certeza de que Deus o livrou de uma morte certa, de ser arrastado naquelas ondas de morte que foi o dilúvio. E, irmãos, é muito importante que na nossa adoração exista claramente esse senso de que eu fui salvo. Eu admiro, assim, em particular, o Narciso, porque o Narciso demonstra toda hora essa certeza de que ele foi salvo. Ele nunca se esquece de quem ele era e o que ele é hoje. Eu admiro isso, viu, Narciso, na sua vida. Como é importante a gente ter essa paixão pelo sentimento de que nós fomos salvos. Existe uma expressão na Bíblia, aqueles que confessam o nome do Senhor. Hebreus 13, 15 diz assim, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Eu procurei, irmãos, Hebreus 13, 15 em várias traduções. Eu queria ver uma expressão que falasse mais claramente o que é confessar. Mas, infelizmente, em todas as traduções está essa palavra confessar. Mas aí, quando a gente vai para Atos 9, 13, a gente entende um pouquinho melhor o que é confessar o Senhor. Atos 9, 13 e 14 diz assim, Ananias, porém, respondeu, Senhor,
de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, ele se referindo a Paulo. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Invocar o nome do Senhor. Então aqui já abre mais o nosso entendimento. Invocar é um verbo que expressa pedido de auxílio. Quem invoca está em perigo, precisa ser acudido. E essa é a realidade de quem realmente sabe que foi salvo pelo Senhor. Ele está constantemente recorrendo ao Senhor e reconhecendo que ele foi adiante pela mão do Senhor. Né? Eu penso assim, irmãos, o verdadeiro convertido, ele tem a bola baixa, né? Ele sabe que não foi ele. Ele fez a parte dele, mas ele sabe que o Senhor estava com ele. Os que invocam o Senhor é os que atribuem a glória ao Senhor. Né? Então, irmãos, a fé não é meramente uma questão teórica de conhecer a Bíblia e tanta coisa, mas uma questão prática. A gente ter saber que, na realidade, a nossa fé está relacionada a tudo que de bom está nos movendo. E, de fato, lá em Atos, né? Atos 17, 28, Paulo fala assim, nele vivemos, existimos e nos movemos. Né? Que coisa tremenda. A gente ter essa certeza. Em Deus nós vivemos, nós existimos, nós nos movemos. E a Ele seja toda a glória. Essa questão, irmãos, só assim para não ser tão prolixo, eu encontrei assim naquela música do Toquinho, Aquarela, muito conhecida, né? Uma descrição muito nítida do que é um caminhar em trevas, um caminhar sem Deus. Toquinho fala na sua música que o caminhar é como quem dá de cara com o muro, fim da linha. E ele fala que a vida é uma aquarela que vai se descolorindo. Que realidade triste, não é, irmãos? Na música ele diz assim, eu desenho um sol amarelo que descolorirá, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo que descolorirá. Essa é a realidade de quem não tem Deus, quem não foi salvo, né, no seu entendimento, na sua forma de existência. E, por fim, Daniel 3,15, nós encontramos um outro exemplo de adoração nos amigos de Daniel. Diz aqui o texto, Daniel 3,15 e 18. O rei dizendo a eles, quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó Rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor, que tu levantaste, no caso, o Rei. Né? Aqui eu já começo a entrar no propósito da minha pregação, irmãos. Aqui eu já começo a entrar no que eu quero. Vejam aqui o tom de ameaça, o tom de intimidação. O povo de Deus vai precisar lidar com a realidade da intimidação na sua jornada de vida. E eles falam assim, quanto a isso, ó rei, eu nem preciso te explicar nada. Ou seja, princípios de Deus não estão sob discussão. E não adianta querer discuti-los porque o homem natural considera loucura as coisas de Deus. Então, nós entramos já na terceira linha da vida com Deus, que é o compromisso de não se afastar do Senhor. Esse compromisso de não se afastar do Senhor está intimamente relacionado à intimidação que vai nos cercar de todos os lados. Se a gente pegar, por exemplo, uma flecha, né, somos como flecha rumo ao alvo. Uma flecha rumo ao alvo, ela precisa de 2 elementos. Ela precisa de direção e de velocidade. Não é?
Direção e velocidade. A nossa direção em Deus é Deus, e a velocidade que precisamos é o negar-se a si mesmo. Agora eu começo a entrar no que eu quero. Não preste atenção que a gente vai costurando, né? Essa velocidade com que caminhamos para Deus é o negar-se a si mesmo. Jesus explica isso. Mateus 16, 24 e 25 diz assim: Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Eu estou lendo na linguagem de hoje. Verso 25. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. Quando Jesus falou essas palavras, irmãos, centenas de judeus estavam sendo crucificados. A crucificação não foi um fato exclusivo na história de Cristo. E uma coisa que a gente não sabe é que aqueles judeus estavam indo para a cruz porque eles se levantaram contra o estilo de vida romano. Toda vez que Roma se sentia afrontada, pregava ali o sujeito na cruz para servir de exemplo, para intimidar os demais. Mas, irmão, sabe que o judeu é zeloso da lei do Senhor. E só um aspecto, só para vocês verem a gravidade da cultura romana, já no primeiro imperador, que foi Otaviano, Júlio César morreu em 44 a.C., aí surgiu Otaviano, e ali ele já foi declarado um ser divino. E então o imperador era uma entidade divina, símbolo da prosperidade e da firmeza de Roma. Só isso aí já é suficiente para vocês verem que um judeu não se inclina diante de homem, né? Só um aspecto, fora os demais, né? Então aqueles judeus estavam indo para a cruz por se manterem leais aos mandamentos, estatutos, decretos de Deus. Então a cruz, irmãos, desde o início, ela foi um instrumento de intimidação. E Jesus fala que só é possível segui-lo se você enfrentar essa intimidação da cruz. Qual é a cruz? A cruz, irmãos, não é o seu chefe, não é o seu cônjuge, a cruz é o seu ego. A nossa cruz de todos os dias é o negar-se a si mesmo e dar a glória a Deus. Essa é a cruz de todos os dias. E aí, irmãos, nesse trabalho de dar a glória a Deus, nós sofreremos intimidação de todos os lados. E eu cito como um exemplo o apóstolo Pedro, né? Quando Jesus foi crucificado, todos se escandalizaram nele. Jesus declarou: vocês todos se escandalizarão em mim. Todos fugiram, ficaram apavorados, amedrontados. Com certeza, todos eles negaram Jesus de alguma forma naquela noite. Mas somente Pedro foi pego como exemplo em todos os 4 evangelhos, pelo seguinte motivo: a altivez, a soberba de Pedro. Pedro, diante de todos ali, sem ter a menor consideração, ele falou: Senhor, mesmo que todos esses te neguem, eu jamais. Então Pedro foi pego como exemplo de que a nossa fraqueza é o nosso ego, a nossa autoconfiança. Eu digo para vocês, irmãos, assim como a cruz não foi uma vergonha para Jesus, a cruz é o nosso triunfo. Tá? Ter esse entendimento de que é necessário negar-se a si mesmo o tempo todo é o nosso triunfo, é a nossa vitória, é a nossa força. E nós vamos ver aqui no exemplo de Pedro algumas características, porque o texto é bem detalhado, que mostram que toda a fraqueza de Pedro se deu a esse orgulho dele, se sentir melhor do que os outros. Irmãos, na congregação não tem o mais bonito nem o mais feio. Nós todos somos servos de Deus e um trabalhando em prol dos outros, com toda a humildade, simplicidade e temor devidos ao Senhor. Está lá em 2 Coríntios 11, Paulo falando: eu temo que, assim como a serpente enganou a Eva,
também engane vocês para que vocês se desviem da simplicidade e do temor devidos a Cristo. Simplicidade, fala 3 coisas, esqueci agora. Amém. Então, vamos lá em Mateus 26. Mateus 26 relata o episódio de Pedro. E aqui nós estamos falando ainda da terceira linha, que é não se afastar do Senhor. Não perca aí o link, né? Compromisso de não se afastar do Senhor. Pedro, naquela noite, se afastou terrivelmente do Senhor. A primeira etapa da negação de Pedro eu chamo de a etapa da dissimulação. Mateus 26, 57 e 58 diz assim: os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote. E, tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. Então, Pedro é esse seguidor de Jesus que fica à distância. Ele não quer se comprometer, ele não quer correr risco. Ele estava à distância de Jesus, mas não apenas geograficamente, mas na sua aliança com ele. E a dissimulação, irmãos, é uma coisa muito comum entre nós cristãos. Eu me incluo também, eu tenho vigiado a minha vida para não ser um crente dissimulado, sabe? No meu trabalho, eu fazia questão de dizer a todos: eu sou um cristão, sou evangélico, porque isso, inclusive, irmãos, é uma forma de você se proteger. As pessoas que vão te propor negócios escusos, coisas que desagradam a Deus, sabendo que você é um cristão, já vão pensar 2 vezes antes de se aproximar. Então, o cristão que não quer se comprometer, ele fica à distância. A pessoa chega para ele: olha, você é crente mesmo? Ele desvia o assunto. Olha, veja bem, eu tenho um horário agora, mas a gente conversa depois sobre isso. Ou às vezes ele fala: não, lá onde eu me reúno é diferente, lá é mais light, dá aquela quebrada, né? E muitas vezes porque a pessoa não quer se ter o constrangimento de agir como um crente no ambiente onde ele está. Às vezes ele gosta de uma cerveja, ele gosta de dar uma piscadinha para a moça e tal, aquelas coisas que não fazem parte, né, do nosso procedimento. Então ele não se compromete, ele fica ali na encolha, sempre sai de fininho quando o assunto é o Evangelho. O texto da negação de Pedro, irmãos, na verdade são 2 histórias correndo em paralelo. Lá dentro, Jesus está sendo julgado injustamente, e aqui fora, Pedro também está passando por um julgamento do seu procedimento. Só que lá dentro o procedimento de Jesus é um, e aqui fora o procedimento de Pedro é outro. Nós vemos também essa escapadela, né, de quem é dissimulado aqui no verso 69 e 70 de Mateus 26. Diz assim: Pedro, assentado fora no pátio, aproximando uma criada. Aqui, irmãos, aqui já é... Veja aqui, irmãos, ele já está aqui tentando escapar do lugar. Aproximando-se a criada fora no pátio. Ele já estava assim, já se dirigindo para a porta, sabe? A direção da saída. Pedro, assentado fora no pátio, aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. O texto bíblico fez questão de colocar diante de todos, ou seja, ele negou a profissão de fé dele. Ele negou a confissão cristã. É a primeira negação. É interessante, irmãos, que ela se referiu a Jesus, como Jesus, o Galileu. O Galileu. Pedro, irmãos, ele tinha uma característica, nitidamente você olhava para Pedro e sabia que ele era da Galileia. Porque naquela época, o norte eram os pescadores, homens mais rudes.
E no sul era a elite, a aristocracia, as pessoas da capital. Nitidamente havia uma diferença entre os da Galiléia e os de Judá, ao sul. E essa criada também tem uma característica interessante. Quando você vai no original grego, eu não sei nada de grego, mas nós temos uma ferramenta na internet, chama Bíblia Interlinear. Qualquer um de vocês pode entrar lá e verificar. Quando você bota essa passagem, a palavra que está lá para serva, eu copiei e colei aqueles emaranhado grego lá, que a gente não consegue nem escrever. Eu copiei aquilo e colei no Google Tradutor e deu como tradução infância. Aquele termo que a Bíblia usa para a serva, nesse episódio, significa infância até hoje no grego. E lá na Bíblia Interlinear também reforça de que esse termo, deixa eu ver o nome do termo, quase impronunciável. Cadê ele? Enfim, a partir do original, nós podemos saber, irmãos, que aquela serva não era nenhuma autoridade ali no lugar. Era uma mocinha, talvez uma criança, um adolescente, era um auxiliar, um assistente de serva. E ela fala Jesus o Galileu, muito provavelmente porque ela viu em Pedro aquele jeitão galileu, e ela deve ter pensado, olha, você é da Galiléia, então você deve ter vindo com ele, você conhece ele, é? Era só uma gurizinha tagarela, sabe? Ela só achou interessante a ligação, né? Jesus da Galiléia e ele com aquele jeitão galileu. E ela fez só um comentário inocente, ela não estava ali para apontar para ele e dizer, descobri, vou te dedurar lá. Não era nenhuma autoridade, era só uma mocinha, uma garota. Tá? Então, irmãos, já vejam aí que diante de nenhuma ameaça, nenhum perigo real, a altivez de Pedro tornava ele frágil. E ali ele nega diante de todos, não sei o que dizes. Essa expressão, não sei o que dizes, é tipo assim, não estou entendendo, né? Aquela saída, sabe? Aquela dissimulada, saída pela esquerda, né? Não estou entendendo. Ou seja, não sei e não entendo. O dissimulado, ele usa muito essas expressões. Eu não sei nem entendo disso. E ele cai fora da responsabilidade. A segunda etapa da negação é aquela negação mais incisiva, que vem sob juramento. Verso 71 e 72 diz assim, saindo para o alpendre, ou seja, ele já está realmente na direção da saída, porque o alpendre é a entrada da casa, e ele já está rumo ao alpendre. Saindo ao alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. Aqui já usa a expressão, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. E aqui novamente, quando você recorta e cola a expressão no grego para criada ou serva, né? Uma criada, a mesma palavra se repete. É uma pessoa de pouca idade, é uma pessoa subalterna ali, sem nenhuma influência no lugar. É só um auxiliar, uma mocinha. Eram os mínios, ataque dos mínios, né? Veio outro mínio, mais uma criadinha. E Pedro, de certo, ele pensou consigo, ai, cala a boca, menina, né? Quieta, menina. Ele estava morrendo de medo, não tinha motivo para medo, irmão. Não existia ameaça nenhuma. Mas Deus rejeita os altivos, dá graça aos humildes. E Pedro não era nada humilde nesse momento. Ele chegou a desmentir Jesus, quando Jesus falou que ele não era aquilo tudo que ele estava pensando. Ele desmentiu Jesus. Segundo a negação com juramento.
essa expressão Jesus, o Nazareno, deveria ter causado um efeito em Pedro, porque existia uma profecia. A profecia dizia que Jesus seria chamado de o Nazareno. Lá em Mateus 2, 23, diz assim: Jesus foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Ali diante de Pedro estava se cumprindo uma profecia, mas isso não causou efeito nele. Pelo contrário, ele negou sob juramento. Ele infringiu, irmãos, o ensino de Jesus. Jesus falou: não jurareis. Mateus 5,33 diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso. Então os antigos diziam: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jurareis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Outra lição para nós aqui, irmãos: a seriedade das nossas palavras não precisa vir sob juramento, mas segundo o nosso caráter. O nosso caráter já é a chancela suficiente para atestar a verdade das nossas palavras. Então ali Pedro, ele desobedeceu tanto o ensino de Jesus, não jurarás sob hipótese alguma, quanto ao ensino dos antigos, que ensinaram: não jurarás falso. Ele jurou falso, e aí ele entra na terceira etapa da negação. Eu chamo de a fase aguda da negação. É quando a pessoa faz algo que é impensável, né? Algo impensável para uma pessoa como Pedro fazer o que ele fez. Verso 73, 74. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles. Verdadeiramente. Não tinha dúvida, irmãos. Pedro era um galileu. Isso é muito fácil de constatar. Pedro, por exemplo, ele era um pescador. Que tipo de sabonete vocês imaginam que Pedro usava? Será que o cheiro de peixe, será que sai facinho? A gente fica pensando. Pedro era um homem queimado do sol, um pescador. A linguagem dele era diferente. Eu não li nenhum escrito do século I até agora, mas na escola de ministérios eu aprendi que, segundo os escritos do primeiro século, havia um linguajar diferente entre os do norte e os do sul. Isso não é tão difícil da gente acreditar, porque entre nós acontece isso o tempo todo, né? A linguagem do nordestino é muito diferente da nossa, e até entre profissões diferentes a linguagem muda. Então Pedro estava na cara que ele era um galileu. Então esse servo que disse: verdadeiramente és um deles, um galileu como ele, como Cristo está sendo julgado ali, ele não estava ali testando Pedro para entregar Pedro para as autoridades. Não, ele só estava conversa de um funcionário ali, estava batendo um papo, falou: você realmente é galileu. Não existia perigo ali. Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. E não apenas o modo de falar, até o modo de vestir, de andar. Você vê, por exemplo, irmãos, um cisne no lago, que coisa mais solene, linda, né? Um cisne majestoso. Agora imagina um cisne atravessando o asfalto, todo desajeitado, né? Acontece com a pessoa da roça mesmo, aquele roceiro de raiz mesmo. Quando ele está na cidade, você já vê que ele é diferente, né? Não estou falando de fazendeiro rico igual o irmão Sebastião, que anda de caminhonete, né? Estou falando de roceiro mesmo, né?
Então vamos aqui. O teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço este homem. Imediatamente cantou o galo. Não conheço esse homem, praguejava: maldito seja. Ele perdeu o controle, ficou irado, ele queria por toda forma possível deixar muito claro que ele não tinha nada a ver com aquilo. E aí, imediatamente, o galo canta. O galo cantou, Pedro então caiu em si, chorou amargamente. Mas, irmãos, para a beleza das coisas de Deus, ali não foi o golpe final. Deus já havia planejado uma reunião. Antes de Jesus ir para a cruz, ele já anunciou que haveria uma reunião de restauração. Marcos 14, 29 a 30 diz assim: disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais... Aí respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Aqui foi a profecia, né? E na verdade, verso 31 e 32 de Mateus 26, que fala da reunião. Jesus disse: esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, verso 32, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Já havia uma reunião prevista. Então, Pedro foi restaurado. Pedro encontrou com Jesus. E aí nós entramos na quarta linha. A quarta linha da nosso relacionamento com Deus, que fala de ser canal de bênção para outros, de ser anúncio de Deus para outras pessoas. Nós encontramos Pedro lá na frente, Atos 5, 14, 15, diz assim: crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Que coisa maravilhosa. Eu me alegro de ver que é sobre Pedro essa passagem. Depois de tudo que nós vimos, da negação, nós estamos vendo aqui um Pedro que foi restaurado. Aquele homem com pouca escolaridade, um trabalhador braçal, um pescador, um homem simples e humilde. Não humilde por si mesmo, mas porque ele foi mudado pela ação de Jesus. É o que Deus tem para cada um de nós. Mudar a nossa altivez, a nossa autossuficiência em um servo humilde ao serviço do Senhor. Pedro foi mudado. E Pedro, por ser uma pessoa comum do povo, também está nos dizendo que isso também está disponível para cada um de nós. Sermos essa sombra que traz cura. Eu tenho pedido a Deus que a minha presença seja essa sombra que acalma, que traz conforto, que edifica, que encoraja. Tanto é que o apóstolo João, ele diz assim, lá em 1 João 4,17, à medida que vivemos em Cristo, nosso amor se torna mais perfeito e completo. E assim nós não nos envergonharemos nem ficaremos perturbados. Ou seja, não nos intimidaremos. E ele diz adiante, não apenas nesta vida, mas no juízo vindouro, no dia do juízo vindouro. Mas poderemos apresentar-nos diante de Deus com confiança, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. E aqui fala de sermos esse anúncio de Cristo, esse testemunho vivo de Cristo entre os homens. Muito tremenda essa passagem. Irmãos, como conclusão, eu teria aqui dois aspectos para trazer como conclusão. O primeiro é que
O canto do galo foi um canto de denúncia. O canto do galo disse: Pedro, você foi julgado e considerado culpado. Pedro passou pelo julgamento ali. Pedro, você é culpado. Pedro, você estava com a bola muito alta. Você confiou muito em você mesmo. Irmãos, o pecado que deixou Pedro tão fragilizado, como eu já disse, foi o orgulho, a autossuficiência, chegar a desmentir o próprio Cristo de que Jesus estava enganado sobre ele. Às vezes a gente faz isso, sabe? Na pregação, o Senhor nos anuncia um princípio de vida, alguma coisa, e a gente lá no íntimo fala: isso aí é para outro, não é para mim. Eu não vou entrar nunca numa furada dessa, né? A gente se coloca no patamar superior, e que o Senhor traga mais temor nas nossas vidas, porque ninguém está livre. Paulo disse: quem pensa que está de pé, cuide mesmo, cuide para que não caia. Então o pecado de Pedro foi a sua altivez. Quanto mais altivos, menos temos de Deus, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. E o segundo aspecto que eu trago como conclusão é que aquele canto do galo, irmãos, também serviu como um ponto de virada, como uma manifestação da graça de Deus na vida de Pedro, porque foi através daquele canto do galo que ele se lembrou das palavras de Jesus, lamentou o seu pecado e se arrependeu e foi restaurado. Então, irmãos, eu não sei da vida de vocês, não sei quem aqui está nessa noite escura de negação, de contrariar a vontade de Deus para a sua vida, como Pedro estava ali, em contrariedade. Se você está nessa noite escura de infidelidades, de maldades, de tantas coisas que desagradam a Deus, mas que essa pregação rápida aqui, irmão, sirva como um canto do galo na sua vida, né? Tanto no aspecto da humildade, quanto no aspecto de estar negando a Jesus de alguma forma. Será que você é um crente dissimulado? Como é que você está sendo um crente, né? Então, fica com cada um essa reflexão. E eu quero orar com a igreja agora e garantir a vocês, existe uma reunião prevista. Jesus tem sempre guardado para cada um de nós este encontro, esse renovo de vida ao amanhecer do dia, como foi com Pedro. Que ninguém aqui desanime de se restaurar e ser restaurado, de se arrepender e de buscar ao Senhor para uma vida cristã que realmente honre ao seu nome. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.